cantar juntos o hino do HCC 193, Maravilhosa Graça.
Olá, irmão, graça e paz. Bom dia, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online, culto de adoração ao Senhor, não é isso? Na manhã deste domingo, o nosso desejo é que Deus abençoe poderosamente a tua vida, da sua família, nesse domingo, dia 27 de dezembro, não é isso? De 2020, último domingo do ano. E nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para render a Ele o louvor que lhe é devido. Queremos mais uma vez agradecer a cada um dos irmãos e familiares pelo privilégio que nos dá de estarmos juntos nessa manhã, não é isso? O cenário está um pouco diferente, não é isso? Mas o nosso desejo é que o Senhor continue falando da mesma forma ao teu coração nesse último domingo do ano. Que o Senhor esteja nos abençoando e conforme nós acabamos já de cantar, não é isso? Que a maravilhosa graça de Jesus esteja presente em sua vida, esteja atuante em sua vida, esteja abençoando a sua vida e da sua família poderosamente neste domingo de celebração. Nós queremos nesse momento então, depois dessas boas-vindas, orar mais uma vez, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor e pedindo as bênçãos dele para mais esta celebração, para que o Senhor esteja primeiro recebendo, né, o nosso louvor, a nossa adoração, a gratidão, né, que vai em nossos corações por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Com muita luta, né, irmãos, conseguimos chegar ao último domingo desse ano de 2020, pela graça do Senhor, e nós estamos aqui então, mais uma vez, para celebrar a esse Deus que tem nos sustentado e nos abençoado de uma forma muito especial. Então quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar neste momento, nós vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor e pedir ao Pai que esteja abençoando e falando a cada coração. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar e falar com Deus nesse momento. Grandioso Deus, nós queremos nesse momento te agradecer por mais essa oportunidade de cultuar o teu nome. Te pedimos que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, a gratidão que vai, ó Deus, em nossos corações. Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs nesse momento que estão reunidos em família ou individualmente para te adorar, que o Senhor possa falar a cada coração e que nós juntos possamos, ó Deus, oferecer a Ti o louvor, a honra, a glória que a Ti lhe é devida, Pai querido. Muito obrigado por tudo, continue falando aos nossos corações, Deus amado, é a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós passarmos para o momento de intercessão, eu queria nesse momento deixar aqui alguns motivos de oração para que os irmãos estejam orando não só neste culto, mas ao longo da semana, ao longo dos momentos devocionais que os irmãos tiverem oportunidade. Quero convidar os irmãos a continuarem, né, orando pela nossa irmã Malvina, não é isso? Nossa irmã Malvina está internado, o estado de saúde dela ainda é delicado, não é isso? Ela está com uma pneumonia, fruto do desenvolvimento da Covid. Então estejamos orando por ela para que Deus esteja abençoando, cuidando e sustentando. Inclua nas suas orações também os irmãos que tiveram contato com ela ao longo desses dias, não é isso? Irmã Kezinha e outros irmãos que estiveram ali ajudando, para que Deus esteja preservando e cuidando da saúde dessas queridas irmãs. Também quero colocar diante dos irmãos pedido de oração pela família do nosso diácono, o irmão Alcimar, não é isso? Que perdeu a sua mãe, a irmã Celita. Ontem nós estivemos ali no culto de ação de graças, né, pela vida da irmã Celita, representando ali a Igreja Batista Parque Independência. Então, que Deus esteja ali abençoando o nosso irmão Alcimar, a sua família, não é isso? Sustentando, abençoando e cuidando, renovando as suas forças nesse momento de perda. Também quero também compartilhar com os irmãos pedidos de oração de gratidão ao Senhor, né? Estejam orando a Deus em gratidão pela vida da Elisa, né? Quem é Elisa? Elisa é bisneta da nossa diaconisa, irmã Edna Cerqueira. Então Deus está fazendo a nossa irmã Edna viver as promessas do Salmo 128, não é isso? E verás os filhos dos seus filhos. Já foi até um pouquinho além, não é isso? Isso é bênção de Deus.
Então, que Deus esteja abençoando aí a vida da Elisa, bisneta da nossa irmã Edna, juntamente com a irmã Edna, irmão Paulo e toda a família. Mesmo num tempo difícil, a vida continua e Deus tem derramado bênçãos sobre a vida de cada um de nós. E também quero pedir aos irmãos que estejam orando pela nossa irmã Luzia, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns à nossa irmã Luzia, um feliz aniversário, aos aniversariantes da semana também da mesma forma, tá? Neste momento eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Abra a sua Bíblia aí em 1 Samuel, verso 17. Nesse momento nós estaremos tendo o nosso momento de intercessão, que será conduzido pela nossa irmã Gisele. Então, que os irmãos estejam aí atentos, com a sua Bíblia aberta em 1 Samuel 17 e acompanhando aquilo que a nossa irmã Gisele quer nos trazer neste momento. Olá, irmão, graça e paz. Vamos estar fazendo o nosso período de intercessão e eu vou estar lendo 1 Samuel 17 e vou estar alternando alguns versículos. Os irmãos não precisam me acompanhar porque vai ser um pouco extenso, tá bom? Vamos lá. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Ouvidas as palavras de Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircuso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Nós temos passado, né, irmãos, por esse período de pandemia. Isso pode ser o nosso gigante, mas vamos deixar, irmãos, tudo que passamos para 2020 para trás, e que o Senhor possa estar nos fortalecendo e nos protegendo para 2021. Sabemos que tivemos perdas, tristezas, angústias, alegrias também, mas esse gigante, em nome de Jesus, nós já vencemos. E para a honra e glória do Senhor, entraremos 2021 fortalecidos pela graça do Senhor Jesus. É o que o Senhor quer para nós, que vençamos os gigantes com o Senhor Jesus. Vou estar orando nesse momento. Deus, nesse exato momento, Ele suplica em nome de Jesus, pelos irmãos que pelejaram, Senhor, assim como Davi. E, Senhor, que em nome de Jesus, todos os irmãos possam ter a vitória em 2021, vencendo o gigante, vencendo o inimigo, para a honra e glória do Teu santo nome. Que possamos, Senhor, louvar o Teu nome, bendizer a Ti, e que essas aflições, Senhor, que vieram sobre nós, caiam por terra em nome de Jesus, e que possamos ver as Tuas vitórias e bênçãos em 2021. Obrigado porque 2020 passamos, Senhor, e que o Senhor nos sustentou. Louvado seja que vencemos cada gigante e que ainda vamos vencer para a honra e glória do Teu santo nome.
Obrigada, Senhor, porque podemos falar contigo e sabemos que o Senhor honra os seus filhos, assim como Davi, Senhor, venceu aquele gigante. Que possamos vencer em Teu nome, para honra e glória. Sou grata, Senhor, pela vida de cada irmão. E ajude, Senhor, os irmãos nas batalhas e nas suas vitórias. E cada pedido, cada sofrimento, cada choro, cada alegria possa ser entregue no Teu altar. Em nome por amor de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém, né, irmãos? Deus seja louvado, não é isso? Qual foi o gigante que você teve que enfrentar aí nesse ano de 2020, não é isso? Eu creio que todos nós, né, tivemos alguns gigantes para enfrentar ao longo desse ano, né? O ano ainda não acabou, mas certamente é um ano de muitos desafios. Ontem nós estávamos aqui conversando em família, né? Até tarde da noite, relembrando algumas coisas desse ano de 2020, pensando em alguns desafios desse ano de 2020, trazendo à memória, né? Aquilo que nos deu e que nos dá esperança e pedindo a Deus, né, forças para podermos entrar no novo ano e podermos avançar, né, isso porque sabemos que 2020 realmente tem sido, né, um ano de muitos desafios, um ano muito diferente para todos nós, e não querendo ser pessimista, mas eu quero pedir aos irmãos que tenham muita força, né, tenham muita força, porque 2021 também será um ano ainda de muitas batalhas, não é isso? Temos esperança, temos que orar aí pelas nossas autoridades, orar pelas vacinas que virão em nome de Jesus, mas será um ano ainda muito desafiador para todos nós. Precisamos ter força no Senhor, resiliência, entendendo esse tempo, nos cuidando da melhor forma possível, se vacinando quando a vacina chegar e aguardando aí no tempo de Deus que todas as coisas possam voltar a uma normalidade, não é isso? E também valorizar, não é isso? Acho que é o tempo de a gente valorizar também um pouco daquilo que nós tínhamos oportunidade de viver, de fazer, que agora nós não temos, né? Eu acho que talvez coisas simples, que às vezes nós até não valorizávamos tanto, ficou tão claro, né? O valor, a importância de se ter uma família, de estar em família, de ter uma igreja, poder estar cultuando ao Senhor, poder estar numa escola bíblica dominical, poder estar num culto, poder visitar alguém. Quantas coisas nós estamos aprendendo nesse tempo, né? Mas louvado seja Deus que a Trindade, né? Repito essa frase desde o início da pandemia, não é isso? Essa eu vou querer direitos autorais, né? A Trindade não está de quarentena, não é isso? Nós vemos claramente ao longo desse tempo que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo tem estado conosco, nos abençoando, nos sustentando, nos amparando, né, nos consolando quando necessário, ao nosso lado, ao longo de todo esse tempo. Então que nós possamos continuar nessa sintonia espiritual uns com os outros e com o Senhor, porque precisaremos ainda de muita força, né, para avançar aí nesse ano de 2021. Mas isso aí é mensagem para mais para frente, né? Na última mensagem do ano eu quero falar exatamente sobre isso. Hoje ainda não é o momento, mas esteja colocando essas situações todas diante do altar do nosso Deus. Mesmo em tempos tão desafiadores, mesmo em tempos tão complexos, nós somos convidados a adorar ao Senhor. Eu acho que a nossa adoração, nosso louvor ao Senhor ao longo desse ano foi algo que nos sustentou, né? Foi algo que nos ajudou a nos aproximar cada vez mais de Deus. E eu quero te convidar nesse momento para que você, individualmente, você, junto com a sua família, esteja adorando ao Senhor. Vamos cantar duas canções cujos títulos são Rei das Nações e também Leva-me Além. Que Deus possa, de fato, né, cada dia nos fazer enxergar essa realeza de Jesus, esse Rei dos Reis que está presente em nossas vidas e nos levar além a cada dia, cada vez mais próximo dele, nos fortalecendo na presença dele. Vamos adorar ao Senhor. Eu quero te convidar mais uma vez, né, a fazer de onde você estiver um altar de adoração ao Senhor e que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Louvemos ao Senhor. Rei das Nações.
leva-me além. Amém, queridos. Que de fato, né, esses louvores que nós cantamos, seja uma realidade para nós, que Jesus seja de fato o Rei presente em nossas vidas e que nós possamos a cada dia, né, buscar ter intimidade com Ele, pedir para ir mais além, né, de estar cada vez mais próximos do Senhor. Eu quero trazer rapidamente alguns avisos, né, isso, nessa manhã. Primeiro lembrar, né, isso, como os irmãos já estão podendo vivenciar, tanto hoje pela manhã como à noite, os nossos cultos serão 100% online.
Assim como no próximo domingo também, dia 3, não é isso? Dia 3, tanto pela manhã como à noite, as nossas celebrações serão 100% online, conforme alinhado com a liderança da igreja, não é isso? Em função aí do tempo de Natal, Ano Novo, e também uma oportunidade aí da gente manter aí um pouco de distanciamento, né? Nesse período um pouco conturbado que nós estamos vivendo. E aí nós voltaremos a nos reunir presencialmente a partir do dia 10, né? Nos mesmos moldes que nós estávamos fazendo. Dia 10, pela manhã, então quero te convidar para o nosso culto aí de reinício, né? Presencial na igreja, dia 10 pela manhã, se nada mudar, né? Até lá, dia 10 pela manhã, na direção da nossa MCM. Aliás, quero agradecer cada líder, né, de organização, departamento, que estarão aí nos ajudando aí ao longo do mês de janeiro, né, com as programações. Temos certeza que serão momentos muito especiais, né? O pastor vai tirar apenas 15 dias de férias, em função de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então tiraremos apenas 15 dias de férias a partir do dia 4, mas a obra continua, a igreja continua, o trabalho continua. Eu quero pedir aos irmãos que estejam aí atentos a tudo aquilo que estará acontecendo, porque cremos em Deus que viveremos também, né, grandes coisas da parte de Deus no ano de 2021. Esse é o primeiro aviso, então esteja atento. Hoje, manhã e noite, culto 100% online. Na próxima quarta-feira, 100% online. No próximo domingo, dia 3, manhã e noite, 100% online. Não é isso? Então estejam atentos. No dia 10 pela manhã, voltamos então a oferecer um culto presencial semanal, né, à igreja, se nada mudar até lá. Tá bom, irmãos? Então estejam atentos a isso. Outra coisa, outro aviso importante é em relação aos dízimos e ofertas. Muita gente tem me perguntado, né? Hoje, inclusive, recebi uma mensagem a respeito dos dízimos e ofertas, como os irmãos podem fazer nesse período antes do dia 10. Duas opções. Primeira opção é você fazer a transferência ou depósito do seu dízimo, da sua oferta, diretamente para a conta da igreja. Se você tiver alguma dúvida, mande um recado lá no grupo da igreja, ou fale com um dos nossos tesoureiros ou nosso administrador, que você estará recebendo as informações da conta da igreja para você fazer a transferência ou depósito. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de fazer transferência, depósito, como é que eu faço? Nós temos a nossa modalidade, não é isso? De oferta, de recolhimento de dízimo e oferta através do dízimo delivery, não é isso? Que foi uma ideia que surgiu aí ao longo da pandemia. Mas como é que é o dízimo delivery? Nós agendamos um dia para retirar o seu dízimo e a sua oferta. Como nós não sabemos exatamente quantos irmãos vão querer, até porque muitos irmãos já estão adotando aí a prática da transferência ou fazendo diretamente na igreja, né? Mas nesse período até dia 10, se você quiser entregar o seu dízimo e a sua oferta através do dízimo delivery, eu vou te pedir um favor. Você vai fazer contato com o nosso administrador, né? Nosso irmão Fabinho, vai mandar uma mensagem para ele. E aí, em função da quantidade de pessoas que solicitarem a ele o dízimo delivery, ele vai verificar aí a disponibilidade de marcar um dia para fazer o recolhimento de todos os irmãos que desejarem, né, através dessa modalidade. Então nós estamos fazendo dessa vez ao contrário. Você vai procurar o irmão, nosso administrador, e dizer a ele: olha, eu gostaria de entregar o meu dízimo e a minha oferta através da modalidade delivery. E aí a quantidade de pessoas que fizerem contato com ele, ele vai organizar o melhor dia para poder fazer essa entrega. Tá bom, irmãos? Esse recolhimento. Então estejam atentos aí a essa questão, para que Deus possa continuar nos abençoando e possamos continuar avançando, né? Esse ano, apesar de tudo aquilo que nós estamos vivendo, foi um tempo de crescimento, né, para a nossa igreja, numérico até, físico, né, espiritual. Deus tem tido misericórdia de nós, não é isso? A igreja tem avançado, né? As obras, nós temos observado lá, estão avançando, né? Já estamos com muita coisa que não conseguimos realizar ao longo desse ano de 2020 e temos muitas outras no coração para realizar em 2021 também, para que nós possamos cada vez mais ter uma igreja mais estruturada, não para deleite pessoal de ninguém, mas para que seja cada vez mais uma agência, né, do reino de Deus, preparada para servir a comunidade, preparada para atender os anseios e demandas, né, da própria igreja. Então que o Senhor esteja nos abençoando aí neste propósito, para que juntos possamos avançar no nome de Jesus, tá bem?
Os irmãos repararam desde o início do culto, né, que eu estou com uma caixa de presente aqui, tá bom? O tema dos nossos cultos hoje passa muito por isso, né? Por essa ideia, né, do presente. Eu não sei como é que foi o seu Natal, se você recebeu muito presente, né? Geralmente as crianças ficam muito ansiosas, né, por esse momento, mas a ênfase hoje dos nossos cultos, tanto manhã como noite, passa por isso. Nessa manhã queremos pensar, né, em como nós podemos ofertar o nosso melhor presente ao aniversariante desse Natal, não é isso? E à noite vamos estar pensando sobre o presente que nós recebemos de Deus no Natal. E pensando nessa manhã, dentro da nossa série de mensagens que acaba hoje à noite, não é isso? Vozes do Natal. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 2, onde leremos de 1 a 12. Abra sua Bíblia aí, Mateus 2, vamos ler de 1 a 12. Mateus capítulo 2, verso de 1 a 12. Mais uma voz aí do Natal, né? Para a gente poder aprender e te extrair lições para as nossas vidas. Então diz assim a palavra de Deus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Davi, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sob o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Hoje nós queremos ouvir mais uma voz nessa nossa série, não é isso? Queremos ouvir a voz, né, dos magos do Oriente que nos convoca, que nos convida a adorar ao Rei, não é isso? O tema de hoje é: vamos adorar ao Rei. Vamos orar? Grandioso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar na Tua presença. Nós louvamos a Ti pela oportunidade de estarmos mais uma vez diante do Senhor. Te pedimos que o Senhor possa, através da Tua palavra, que é poderosa, viva, eficaz, falar a cada coração daqueles que estão conosco essa noite, que juntos possamos crescer no conhecimento, na graça, na sabedoria de Jesus Cristo, e que possamos, à luz da Tua palavra, cada vez mais nos aproximar do Senhor. Muito obrigado a Deus por essa manhã, que nós possamos, como aqueles magos do Oriente, estar sempre dispostos a oferecer os nossos melhores presentes ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já vimos que o nascimento de Jesus ele foi profetizado, né, isso, ao longo da história, não é isso? E todo o Antigo Testamento, na verdade, é uma preparação para a chegada de Jesus, né? Por isso que nós temos uma visão muito clara que o Antigo Testamento, na verdade, faz referência a Jesus no sentido de preparar
a chegada do Messias, assim como trazer também alguns simbolismos. Porque a chegada de Jesus, a chegada do Messias, né, ela foi algo que foi anunciado lá atrás, desde a entrada do pecado no mundo. Quando Deus observa a queda do homem, falamos isso um pouquinho na quarta-feira, um plano da salvação foi construído. E lá em Gênesis 3,15, nós já vimos ali a profecia da vinda daquele que seria o cumprimento desse plano da salvação para poder nos resgatar dos pecados. Mas vemos que ao longo do Antigo Testamento, a vinda de Jesus ou do Messias é descrita, não é isso? Pelos profetas, né? Através da aliança com Deus, foi antevista pelos patriarcas. Os símbolos do judaísmo faziam sombras a Jesus, em a pessoa de Jesus, do Messias. As festas judaicas apontavam para eles. Os tipos de sacrifícios oferecidos no tabernáculo e depois no templo também eram símbolos relacionados ao sacrifício de Jesus. O próprio tabernáculo, né, na sua simbologia, representava a vinda do Messias. A Arca da Aliança era uma representação dele. O maná no deserto, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu dentro daquela arca, o templo, tudo isso, na verdade, são sombras, são símbolos relacionados à vinda desse que seria o Messias, aquele que viria para salvar, né, não só o povo de Israel, mas a humanidade de forma geral. Deus preparou o mundo para a chegada de Jesus, né? Desde lá do princípio, lá do Éden até a chegada de Jesus, Deus foi preparando o mundo. Paulo fala lá em Gálatas 1:4, não é isso? Que Deus, na plenitude do tempo, é isso? Jesus veio a esse mundo. E de fato era a plenitude do tempo, porque era o momento em que o cânon judaico estava concluído, a parte do Antigo Testamento, ou seja, as escrituras sagradas estavam consolidadas. Era um tempo em que os gregos deram uma língua universal ao mundo, era um tempo onde os romanos, né, estabeleceram uma lei universal, ou seja, a plenitude dos tempos chegou e Jesus veio a esse mundo. E nós temos visto ao longo desse mês de dezembro, né, que quantas testemunhas oculares dessa fantástica e fabulosa história têm deixado lições valiosas para nós, né? Nós já vimos aqui, por exemplo, que o discípulo João, na primeira mensagem dessa série, disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na segunda mensagem, ouvimos a voz do anjo Gabriel, dizendo para Maria: creia, porque para Deus não há impossíveis. Na terceira mensagem, ouvimos uma testemunha ocular muito importante, Maria, que através do seu cântico, né, o Magnificat, disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Na quarta mensagem, ouvimos a voz de negação da cidade de Belém, né? Porque eles não haviam percebido tudo que estava acontecendo e por isso não havia lugar para Jesus. Na quinta mensagem, ouvimos uma voz da multidão de anjos que cantava, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Na sexta mensagem, ouvimos a voz dos pastores de Belém, né? Ou seja, o que o Senhor nos deu a conhecer. Aqueles homens que correram para testemunhar desse Jesus. Na sétima mensagem, na última quarta-feira, ouvimos a voz de Simeão, né? Quando Simeão declara, né, com todas as letras: os meus olhos viram a salvação. E hoje chegamos então à oitava mensagem dessa série, da maior história de todos os tempos, através da perspectiva, né, de mais alguns personagens, né, especiais, testemunhas oculares dessa magnífica história. Chegamos então aos magos do Oriente. Mateus, diferentemente de Lucas, né, nos dá uma contextualização histórica mais ampla, mostrando que o nascimento de Jesus ocorreu, né, no governo de César Augusto, e depois ele vai direto à província de Israel, informando que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes, né? Que Herodes é esse, né? A Bíblia no Novo Testamento fala de 4 Herodes: Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II, né? O primeiro Herodes, que é o Herodes o Grande, ele reinou entre 39 até os dias de Jesus, né? O Antipas, que inclusive está ali relacionado ao julgamento e à prisão e à morte de Jesus,
foi um tetrarca da Galileia, reinou mais à frente, não é isso? Herodes Agripa I foi o que perseguiu a igreja de Jerusalém e mandou matar, por exemplo, Tiago, irmão de João. E o Herodes Agripa II, ele era um importante, né, Herodes, importante líder, melhor dizendo, lá Cesareia, onde Paulo, lá no final do seu ministério, inclusive tem um diálogo com ele, né? Ele chega a dizer para Paulo, por pouco você não me persuade, né, a me fazer cristão. Na época do nascimento de Jesus, então, estávamos vivendo aí o governo de Herodes o Grande, que era muito conhecido, né, pelos seus grandes feitos em prol da sociedade, do desenvolvimento da sociedade judaica, grandes obras, mas também era conhecido pelas suas atrocidades. Novamente, Deus mostra, né, através dos seus desígnios divinos, que ele deixa os poderosos de lado e dá lugar aos humildes de coração. E nesse contexto, então, no texto que nós lemos, vimos então que os magos do Oriente, não é isso? Se apresentam a esse Herodes o Grande, para dizer algo muito importante, né? Aqueles magos, conforme o texto nos relata, no verso 1, vieram do Oriente, ou seja, vieram de longe, provavelmente da Babilônia, não é isso? Ou dos persas, daquela região ali, vieram atrás, né, de uma estrela que provavelmente eles ficaram sabendo disso quando os judeus, né, ficaram exilados na Babilônia e deixaram ali os registros da sua profecia e da sua esperança. Lá no livro de Números, abra sua Bíblia aí que vale a pena a gente ler. Números 24, 17, existe uma profecia, né, isso, de Balaão, que já fala ali a respeito da estrela e da vinda desse Messias, e que certamente era conhecido dos babilônicos, era conhecido dos persas. Números 24, 17, diz assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa é uma das grandes profecias do Antigo Testamento relacionadas à chegada do Messias e a esse mistério tão importante, né, relacionado à estrela. Aliás, essa semana passada, não é isso? Nós tivemos um evento astronômico muito importante, não é isso? Que eles até, os astrônomos chamam de Estrela de Belém, que é um alinhamento, né, entre os planetas. E nesse alinhamento, a última vez que aconteceu foi há 800 anos, uma estrela realmente diferente apareceu na Terra, né, nos dias que nós vimos aqui semana passada. Mas o texto bíblico nos fala que essa estrela era ainda mais especial, porque ela realmente foi guiando os magos do Oriente até aonde estava, né, o Rei dos Reis, onde estava ali o Senhor dos Senhores. E os magos, é interessante que eles não falam que viram uma estrela. Os magos dizem, depois você observa só no verso 2, que eles viram a sua estrela. Eles viram a estrela, né? Era uma estrela realmente especial. Era realmente algo muito importante que simbolizava ali a chegada de Jesus, o nosso Rei, o Salvador, o nosso Senhor. E os magos do Oriente, então, não eram reis, né? Às vezes na nosso pensamento infantil, né, fala dos reis magos, mas na verdade não eram reis magos, eram apenas magos do Oriente, é isso que a Bíblia nos fala, né? Com certeza eram de um grupo importante, de uma classe importante lá no seu país, até pelos presentes que eles levam para Jesus, mas o texto não fala que eram reis, né? Mas falam magos do Oriente. Eram sábios que entendiam, né, da astronomia, tinham conhecimento da profecia judaica e entendiam que aquela estrela especial que estava no céu apontava para as profecias do Antigo Testamento e testemunhavam então de que havia nascido, né, um rei, alguém muito especial naquele contexto, e por isso eles vão então atrás daquela estrela com seus presentes, não é isso? Vão atrás com seus presentes para poder oferecer aquilo que eles tinham de melhor ao Rei dos Reis que havia nascido. E aí eu quero destacar aqui rapidamente três atitudes que eu acho que merece a gente estar atento, né, daquilo que aqueles homens fizeram para entregar os seus melhores presentes ao rei.
Primeira coisa, nós precisamos entender o que eles fizeram antes de se encontrar com Jesus, né? Para que eles pudessem entregar o seu melhor presente a Jesus, ao Rei dos Reis, que havia nascido. O que eles fizeram antes? Eles fizeram antes o seguinte, irmãos, eles não mediram esforços para se encontrar com Jesus. Quando nós observamos a trajetória desses homens, é algo realmente surpreendente, não é isso? Eles saíram do Oriente, foram até Jerusalém, depois até Belém. Essa viagem, estima-se os historiadores, estudiosos da época, era uma viagem de quase 1.000 quilômetros, né? Só que você andar hoje 1.000 quilômetros de carro ou de ônibus já é uma coisa extremamente complicada, né? De avião é até rápido, né? Mas você andar hoje 1.000 quilômetros de carro, né, de ônibus ou qualquer outra coisa, é uma viagem completamente difícil, não é isso? Agora você imagina o seguinte, naquele contexto, você andar 1.000 quilômetros, talvez sobre os lombos de um camelo ou de um burro, não sei que animal que eles usaram, o texto não fala, né? Mas eles andaram quase 1.000 quilômetros, não é isso? Passando por desertos, né? Sendo castigados pelo calor de dia, porque o deserto ele é muito quente de dia e muito frio, né? À noite, passando por perigos, não é isso? Porque eles estavam ali fazendo uma jornada de meses, talvez, para chegar até a presença de Jesus, e eles estavam ali passando por uma série de situações para poder entregar o seu presente ao Rei dos Reis. Então, primeira coisa que nos chama a atenção é aquilo que eles fizeram antes de se encontrar com Jesus. Eles não mediram esforços. Eles estavam determinados em ver o Rei. Eles estavam dispostos em adorar ao Rei e por isso eles fizeram de tudo para poder chegar até Jesus. Esse é, sem dúvida, um dos maiores desafios, né? Que atravessa todos os tempos, não só para aqueles homens, mas para nós também. Quando nós somos desafiados a ir até o encontro de Jesus, nós precisamos entender que ir até o encontro de Jesus exige também de nós alguns sacrifícios. E talvez por isso que tantas pessoas hoje, quando ouvem falar de Jesus, ou são desafiados a seguirem a Jesus, a adorar esse Rei dos Reis, elas sentem alguma dificuldade. Por quê? Porque seguir a Jesus implica em renúncia. Seguir a Jesus, ir até onde Jesus está, significa determinação, convicção, fé. Aqueles homens mostram exatamente tudo isso. Para chegar ao Rei, eles precisaram realmente se desafiar. Eles precisaram fazer muita coisa para encontrar com Jesus. Eles não mediram esforços para encontrar com Jesus. E de fato é isso que a Bíblia nos desafia também, né? A fazer. É isso. Então, se você que está nos assistindo ainda não tem Jesus na sua vida, que você possa avaliar isso. O que você precisa deixar para trás? Qual o sacrifício que você precisa colocar em prática, né? Para que de fato você possa fazer como aqueles homens e se encontrar com esse Jesus, levar os seus presentes à presença desse Jesus. E nós que já caminhamos com ele, precisamos também a cada dia renunciar a algumas coisas, não é isso? Abrir mão de algumas coisas para poder se achegar a ele e diariamente oferecer os nossos presentes. É por isso que lá em Hebreus 12, 1, 2, né, diz assim, né? Portanto nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muitas coisas poderiam atrapalhar aqueles homens para chegar até Jesus, mas eles não mediram esforços para se encontrar com Cristo, para levar os seus presentes. Como tem sido a sua caminhada também na direção de Jesus? Como tem sido a sua caminhada diária na direção de Jesus, né? Será que você também não tem medido esforços como aqueles homens fizeram? Ou será que qualquer dificuldade, qualquer tribulação, qualquer tristeza tem te tirado do foco, do caminho, da direção, tem te embaraçado, né, nesse caminho e não tem te deixado chegar até a presença de Jesus, não tem te deixado chegar até Ele para oferecer a Ele aquilo que você tem de melhor? Aqueles homens então nos mostram essa determinação, o que eles fizeram para chegar
até Jesus, deve nos motivar e nos inspirar, não é isso? Segunda coisa que o texto nos mostra é o que eles fizeram quando se encontraram com Jesus. Algumas coisas importantes nós podemos destacar aqui no texto. Lá no verso 10, nós podemos perceber que eles se alegraram imensamente. Quando eles se encontraram com Jesus, quando chegaram naquele lugar e viram aquele bebê, o texto mostra que eles tiveram uma grande alegria, né? Uma grande satisfação. É interessante que se Jesus despertava ódio, né, em Herodes, indiferença nos principais sacerdotes e escribas do povo, para os magos do Oriente, que nem eram judeus, Jesus era um motivo de imensa alegria na vida deles. É uma outra lição importante para nós, não é isso? O nosso encontro com Jesus deve nos levar a viver uma experiência de alegria diária. Sabemos que passamos por lutas, tribulações, como qualquer seres humanos, mas como é bom saber que nós temos alguém que nos ama, alguém que está do nosso lado, e Jesus, então, precisa ser de fato o motivo da nossa canção, da nossa alegria. Eles se alegraram imensamente, nós precisamos também colocar isso em prática em nossa vida. Outra coisa que eles fizeram quando se encontraram com Jesus foi adorá-lo com toda humildade. Lá no verso 11 diz que quando eles chegaram ali, eles se prostraram para adorar, né, a Jesus. Ao entrar naquela casa, os magos não adoraram a estrela. Ao entrar naquela casa, os magos não adoraram Maria nem José, mas eles adoraram ao menino rei que havia nascido, não é isso? Eles abriram mão do seu prestígio, porque certamente eram pessoas importantes na sua sociedade, na sua cultura, e se curvaram e humildemente se prostraram diante do rei. Alguém disse certa vez que os magos foram a Belém não para homenagear apenas um rei, mas foram para adorar a uma divindade, né? Eles tinham uma plena convicção de que aquela estrela era uma estrela muito especial, que simbolizava realmente a chegada de alguém muito especial. E ao chegar ali, então, naquele lugar, eles adoraram Jesus com toda humildade. Que também possamos, na nossa trajetória, fazer da mesma forma. Independente, né, do nosso prestígio, independente da nossa posição, temos que entender, né, que a nossa adoração sincera a Jesus, com humildade, é algo que Ele espera de cada um de nós. Terceira coisa que eles fizeram quando se encontraram com Jesus foi presentear Jesus. E o texto nos fala que eles presentearam Jesus com 3 coisas muito importantes. Olha o presente de volta aí, né? Presentearam Jesus com o quê? Com ouro, incenso e mirra, né? Cada um desses tesouros tem um significado muito importante, né? Os pais da igreja já começaram a discutir sobre o que simbolizaria cada um desses presentes, e a conclusão que chegou é que isso mostra, na verdade, os ofícios de Jesus, e cada um desses presentes, que eram presentes caríssimos naquele momento, caríssimos naquele contexto, estavam reverenciando, né, um ofício de Jesus. O ouro, geralmente, né, a gente observa isso na Bíblia e na vida de maneira geral, era um presente típico oferecido aos reis. Depois nós podemos ler outros textos aqui, mas de fato o ouro é o símbolo de monarquia, é o símbolo de realeza, é o presente mais adequado dado a um rei, e no caso aqui dado ao rei dos reis. O ouro que foi oferecido aí a Jesus, então, estava reverenciando a sua realeza, não é isso? A sua presença especial como o rei dos reis. O texto também fala que eles ofereceram, além do ouro, o incenso. O que era o incenso? O incenso era uma resina vegetal, não é isso? Que era usado geralmente nas ordenações do sacerdócio, em ofertas, né? Junto com óleo para ungir. Ou seja, o incenso aqui representa o sacerdócio de Jesus. Jesus como sacerdote, né? E a Bíblia fala exatamente isso, da ordem de Melquisedeque, não é isso? Então Jesus aqui é apresentado como e reverenciado como um sacerdote, como aquele que, muito mais que um sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para levar as ofertas do povo, é aquele que quando se sacrifica por nós, o que o texto fala? O véu do templo se rasgou, não é isso? O caminho está aberto, Jesus então é o sumo sacerdote por excelência, por abrir esse caminho, para que todos aqueles que queiram se achegar a Deus não precisem mais de intermediários,
mas o caminho está aberto através de Jesus. Então o incenso levado por aqueles homens já simboliza isso, esse sumo sacerdote que abre o caminho para chegar ao Pai. E por fim, mirra. A mirra, ela na Bíblia está associada principalmente, né, a algo muito triste da vida, mas é uma realidade, né? Era usada para embalsamar em sepultamentos. E devido às suas propriedades de conservação, né? E tinha também alguns usos medicinais. Então nós percebemos que quando aqueles homens levam ali também a mirra, profeticamente, simbolicamente, já estavam também anunciando, né, aquilo que o Senhor faria por cada um de nós, né, ao longo da história. Percebemos então que aqueles homens, quando estão diante de Jesus, o que eles fizeram quando se encontraram com Jesus? Ofereceram o seu melhor, ofereceram o seu presente, não é isso? O ouro, representando o presente para um rei, o incenso, representando o presente para o sumo sacerdote, a mirra, representando o presente para aquele que um dia morreria, né, mas ressuscitaria para salvar-nos, né, de todo o pecado e da iniquidade. Assim, os magos do Oriente, eles reconheceram que Jesus, de fato, era o Rei dos Reis, o Deus encarnado, aquele que estava destinado a morrer, mas aquele que deveria ser reverenciado, adorado, presenteado, né, a cada dia. Foi isso que eles fizeram quando eles encontraram com Jesus. Então nós já vimos, né, o que eles fizeram para se encontrar com Jesus, o que eles fizeram quando encontraram com Jesus. E uma terceira pergunta: o que eles fizeram depois que encontraram com Jesus? Né? Duas coisas o texto nos mostra aqui, no verso 12. No verso 12 desse capítulo 2, nos mostra que eles fizeram duas coisas depois que eles se encontraram com Jesus. O texto fala lá, né? E tendo sido advertidos em sonho, não voltaram a Herodes, retornaram à terra por outro caminho. O que isso simboliza para a gente? Eu penso que duas coisas, né? Primeiro, eles, a partir daquele momento, passaram a viver dentro da orientação de Deus. O texto fala que depois que estiveram aquele encontro com Jesus, o próprio Senhor, através de um sonho, de uma revelação, né, isso, especial, mostra para eles que eles deveriam agora seguir numa outra direção. Né? Eles começam então a caminhar dentro da orientação de Deus. De fato, isso é muito importante. Depois que nós nos encontramos com esse Rei dos Reis, nós somos também convocados a andar numa outra vertente, dentro da orientação de Deus. E aqueles homens, então, depois que se encontraram com Jesus, passam a caminhar dentro dessa orientação de Deus. Deus frustrou, né, o propósito do rei Herodes, o propósito cruel, que era, na verdade, saber aonde o Messias estava para matar aquele bebê, não é isso? Mas eles, então, passam agora a viver dentro dessa obediência, das orientações divinas. E Deus, da mesma forma, quer isso conosco, não é isso? Depois que nós nos encontramos com Cristo, o maior presente, um dos maiores presentes que Deus quer da nossa parte, é que nós possamos viver uma vida de orientação debaixo da sua obediência, debaixo da sua vontade. E foi exatamente isso que aqueles homens fizeram. E uma outra coisa, uma segunda coisa que eles fizeram, é que eles, ao saírem dali, sendo orientados por Deus, foram para um outro caminho, né? Foram numa outra direção. E aí, irmãos, mais uma lição importante, né? Quem tem um encontro com Cristo, quem tem um encontro com o Rei dos Reis, nunca mais anda pelos mesmos caminhos. Somos convocados a andar numa outra direção. Somos convocados a fugir da aparência do mal, simbolizada aqui muito bem por Herodes. Somos convocados a andar novamente, com um novo coração, com uma nova vida, uma nova rota e um novo caminho. Depois que eles se encontraram com Jesus, né, de oferecer a ele os presentes materiais, eles também ofereceram a Jesus os seus presentes com as suas vidas, né, buscando viver debaixo da orientação de Deus e caminhando também numa outra direção. Qual a conclusão dessa nossa breve reflexão? Os magos, embora fossem gentios, eles enxergaram em Jesus não apenas uma criança que nasceu em Israel, mas eles enxergaram em Jesus alguém que deveria ser honrado da forma mais completa possível.
algo que os próprios judeus falharam, né, em reconhecer. Mas, além disso, eles foram até Jesus levando seus melhores presentes. Foram até Jesus levando a sua própria vida, a sua própria esperança. Foram até Jesus oferecendo a ele o que eles tinham de melhor. Não é isso? Porque eles estavam, na verdade, cumprindo aquilo que eles haviam entendido e compreendido que as Escrituras haviam ensinado a cada um deles a respeito da chegada daquele rei menino. Lá no Salmo 72, verso 10 e 11, a palavra de Deus diz assim, né? Que o rei de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-lhe todas as nações. Lá em Isaías, o Salmo messiânico, lá em Isaías 60, verso 6, mais uma vez o profeta falando também a respeito desse rei dos reis. Diz assim: manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá carregando ouro e incenso e proclamando o louvor ao Senhor. Que a voz dos magos, né, do Oriente, nessa manhã, também nos motivem a adorar o Rei dos Reis. E que nós possamos oferecer os nossos melhores presentes, não é isso? Ouro, incenso e mirra foram aquilo que eles puderam oferecer. Mas eu creio que muito mais que isso, eu acho que o maior presente que eles ofereceram ali ao Rei dos Reis e que com certeza agradou muito o coração de Deus foi a sua vida. Uma vida onde eles não mediram esforços para chegar até Jesus, vidas onde de forma simbólica foram até o encontro daquele Rei dos Reis e ofereceram aquilo que eles tinham de melhor. Uma vida que a partir do encontro com Jesus saíram dali completamente transformadas, não é isso? Passaram a ser obedientes ainda mais às orientações de Deus, seguiram num caminho contrário, né? Aonde estava ali a aparência do mal e puderam então experimentar naquele dia, naquele momento tão especial, não é isso? O encontro com o Rei dos Reis e oferecer a eles aquilo que havia de melhor, os seus melhores presentes, a sua vida, não é isso? Os seus sonhos e os seus caminhos a partir daquele encontro com Jesus. O meu desejo é que, mais uma vez, nessa série, não é isso? Vozes do Natal, que a voz dos magos do Oriente também te motive a adorar o Rei dos Reis, a seguir o Rei dos Reis, a perseverar na direção do Rei dos Reis, a oferecer o seu melhor ao Rei dos Reis, a ouvir a orientação de Deus em relação ao Rei dos Reis, a andar no caminho oposto àqueles que levariam a fazer aquilo que não agrada ao Rei dos Reis. Que o Rei dos Reis esteja presente em nossas vidas e que essa voz, né, ou essas vozes dos magos do Oriente possam nos motivar a cada dia a adorar ao Rei dos Reis e oferecer a Ele os nossos melhores presentes. Deus abençoe a sua vida e nos motive a cada dia a caminhar, né, nessa direção, a seguir o exemplo daqueles homens que vieram de tão longe para se prostrar em adoração àquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, queridos? Quero orar por você nesse momento, colocando a tua vida diante do altar do Senhor e a minha vida também. Oremos. Grandioso Deus, nós louvamos o teu nome mais uma vez pela tua palavra que é poderosa, viva, eficaz. E mais essa mensagem, ó Deus, dessa série, eu te peço que o Senhor nos ajude a olhar para aquilo que aqueles homens deixam como testemunho para cada um de nós, como lição para cada um de nós, e que nós possamos colocar em prática essa realidade. Que o esforço, a perseverança, que o desejo de oferecer ao Senhor o melhor, que o desejo, ó Deus, de cumprir e fazer a tua vontade, também estejam presentes em nossas vidas e à luz, ó Deus, do exemplo daqueles homens, possamos também oferecer a Ti, ó Deus, os nossos melhores presentes.
Muito obrigado a Deus por esse tempo na tua presença. Continue falando aos nossos corações. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Te dê um restante de domingo muito abençoado, não é isso? Quero te convidar a estarmos juntos às 19 horas para a nossa segunda celebração do dia. Falaremos do grande presente que Deus quer nos dar, não é isso? Fechando essa série, né, a Voz do Natal, nós estaremos ouvindo nessa noite a voz de Deus. Deus também, né, tem uma participação muito importante com relação à chegada desse Jesus, né, que é o nosso Natal nesse mundo, e a voz de Deus também precisa ser ouvida nessa noite para fechar, né, tudo aquilo que nós ouvimos nas demais vozes aí ao longo dessa série. Nós estaremos nesse momento fechando com uma canção que nos chama, nos convoca, né, a nos rendermos ao Senhor, a fazer como aqueles homens fizeram, se render ao Senhor Jesus Cristo e levar a Ele os seus melhores presentes. Deus abençoe a sua vida, que você possa estar conosco novamente, né, às 19 horas. E se o Senhor falou no teu coração, aquele like, aquele coração, para que Deus continue ministrando, né, essa palavra na sua vida, essa palavra na sua trajetória, e que no nome de Jesus, né, nós possamos fazer como aqueles homens fizeram e oferecer ao Senhor o nosso melhor. Vamos adorar o Senhor com essa última canção, então. Não saia até ela ser concluída. Eu me rendo. Nós vamos adorar então o Senhor neste momento.